Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja sempre louvado por mais uma oportunidade que nós temos de estar na presença dEle para louvar e bendizer o seu nome. Sou o pastor Marlon Moisés, falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, ou AD Itaoca, na Avenida Itaoca, 1701. Bom sucesso! Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. Sempre é um prazer enorme, imenso receber você aqui conosco. Primeira, segunda, terceira vez. Você que é aluno, você que é membro, sempre é um prazer imenso receber você aqui no canal de nossa igreja. Então, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Estamos aqui em mais um domingo, dia 15 de fevereiro de 2026, a qual está se comemorando o carnaval, né? Começou na sexta-feira, vai até a quarta-feira de cinza, mas nós estamos aqui firmes e constantes, aprendendo da palavra do Senhor. Será uma manhã de EBD, a Escola Bíblica Dominical, uma manhã de crescimento na graça e no conhecimento. Lembrando que crente não pula carnaval, crente não vai para bloco, tá bom? Então você fica na sua congregação, na sua igreja, cultuando e bendizendo ao Senhor. Então você está presente aqui, você é aluno porque você não foi para o bloco, né? Você é crente. Deus te abençoe. Vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por estar na sua presença. Obrigado. Quero te louvar por esse dia, por essa manhã. Obrigado pela vida dos teus filhos que já se encontram aqui. Obrigado. Que essa transmissão possa alcançar o máximo de pessoas possível. Tenha liberdade de estar no nosso meio e falar conosco. Entregamos nas tuas mãos as nossas vidas. Essa aula, creio que será uma manhã rica de conhecimento. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, nós estamos aí nesse trimestre, nessa caminhada, né, pensando sobre Trindade, com o nosso autor Douglas Batista, né? E com isso nós pensamos aí sobre essa questão de entender na igreja ou entender de forma sempre teológica, essa perspectiva teológica. Fazemos menção da revista da CPAD, lição de adulto, CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, lição adulto, né, porque tem várias classes, várias faixas etárias. Então fazemos menção dessa lição, a qual nós iremos aprender, abordar e pensar sobre cada tema proposto. Lembro sempre a você que se você não tiver a revista, você ainda pode adquiri-la aqui na porta da nossa igreja, na livraria. Aqui você consegue, na Avenida Itaoca, 1701, você consegue adquirir uma lição aqui. Se você não tiver com a lição, mas tiver com a Bíblia, independente da versão, você consegue acompanhar os textos sagrados conosco e com isso aprofundar cada vez mais e mais o seu conhecimento. Lembrando que como nós estamos no ambiente online, então às vezes eu não tenho aquela resposta rápida como a sua. Então é muito importante, é de suma importância. Você nos dá sempre o feedback de como está chegando o conteúdo, o áudio, como está chegando até você as informações. O chat está sempre liberado ao vivo para que você possa interagir conosco. E a nossa equipe teológica, pedagógica, sempre está disposta a te responder, teclando diretamente com vocês pelo chat, ou aqui mesmo comigo aqui falando, pensando em algumas questões, alguns apontamentos, algumas observações. É de suma importância, tá bom? Então, sempre manda esse retorno para nós, porque é muito bom. Como sempre falo, se você gostou, se você foi boa, se for de muita relevância, deixe seu like, curta, compartilhe, ative o sininho para que todas as vezes que a nossa live subir você possa estar ciente. Divulga com o máximo de pessoas possível para você ajudar o canal de nossa igreja a cada vez crescer e que outras pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Tá bom? Então, Deus te abençoe poderosamente e vamos para mais uma aula. Estamos na lição de número 7. Vamos falar sobre a obra do Filho. Bom, temos um texto áureo que se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Eu já deixo na tela para facilitar a sua visualização, que diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu nome que é sobre todo o nome, pelo que também Deus o exaltou, ele deu soberanamente um nome.
Verdade prática. A humilhação voluntária. Guarda isso. Humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e toda obediência. Uau! Essa verdade prática aqui, ela é fantástica. Ela é fantástica, porque a humilhação voluntária, ele se entregou de forma voluntária. A sua obra de redenção. O que é redenção? Presta atenção nisso. O que é redenção? Então, a sua obra de redenção e a sua obra de exaltação gloriosa revelam que somente Ele, Jesus, é digno de adoração e de toda obediência. Aí nós vamos burilando a aula com o tempo, tá bom? Leitura bíblica em classe. Nós temos duas leituras em classe, em dois textos. Primeiro texto, Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 ao 11. E depois nós temos Hebreus, capítulo 9, versículo 24 ao 28. Tá bom? Então, facilito a sua leitura, porque caso você esteja na sua correria e não consiga, de repente, nessa hora, acessar a sua Bíblia, facilita a sua leitura. Então, vamos lá. Primeira questão é olharmos o texto de Filipenses, está aí na tela para você, capítulo 2, versículo 5 ao 11. Então, vamos lá. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a cruz, até a morte cruz. Ao versículo 9, a qual nós já lemos, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus, isso é lindo, se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Fazendo uma referência aos sepulcros. Isso aqui é brilhante, irmão. Isso aqui é brilhante. Para que no nome de Jesus se dobrem todos os joelhos. Isso demonstra soberania, autoridade. Ele é rei, ele é senhor, ele está num alto e sublime trono. Todo o governo está nas suas mãos. Então, tudo seja submisso à autoridade do nome de Jesus. Maravilha. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maravilha, glória a Deus por isso. Irmão, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda leitura bíblica em classe, texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 24 ao 28. Aí você vai me perguntar, ué, pastor, por que tem esse tabernáculo aqui no fundo? Por que está esse tabernáculo aqui? Nós vamos ler Hebreus. Tabernáculo aqui está de propósito,
tá? Para chamar sua atenção para você pensar sobre qual será a nossa leitura de Hebreus. Porque quando lemos Hebreus, ou quando pegamos algum texto solto de Hebreus assim, percebemos que tem uma ligação muito profunda e muito grande com os textos do Antigo Testamento. E existe uma releitura, existe o Antigo Testamento como uma sombra daquilo que viria. Então, o nosso texto de Hebreus 9, ele é proposto para você pensar junto com esse tabernáculo aqui, para você já aguçar na sua memória e já puxar lá as informações necessárias para essa aula, tá bom? Mas aí nós vamos falando sobre isso. Diz o seguinte, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figurando do verdadeiro, porém do mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecados, aos que o esperam para a salvação. Irmãos, pelo amor de Deus, isso aqui é fantástico. Isso aqui é brilhante, esse texto. Porque ele diz, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá, parousia, volta, segunda vez, sem pecados, aos que o esperam para a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Objetivos. Como sempre falo, nós temos 3 objetivos. Ele serve para nós amarrarmos as pontas e estruturarmos um pouco o nosso pensamento. Objetivo número 1, nós precisamos entender a humilhação voluntária de Cristo e a sua obediência até a cruz. Precisamos entender sobre isso. Número 2, compreender que a obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária. A obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária. Objetivo número 3, evidenciar a salvação, a exaltação gloriosa de Cristo e sua soberania universal. Beleza? Então, antes de nós aprofundarmos ou falarmos sobre a nossa lição, nós temos aquilo que eu adoro fazer. Vocês sabem disso. Vocês são alunos da casa, sabem que eu adoro fazer isso. A nossa chamada recapitulação da lição anterior foi ministrada pelo meu amigo e professor Diácono Wallace. Estava aqui com vocês ministrando essa aula passada, que foi bênção para a nossa vida, a qual nós tratamos sobre, lembra? Aí, ó o tema que foi tratado. O Filho como Verbo de Deus, o Verbo encarnado. Foi trabalhado ali João 1, né? O prólogo joanino, outras questões ali, mas a ideia da encarnação do Verbo, dividido com os seus 3 subtemas. Primeiro, o Verbo como Deus eterno. O segundo, o Verbo como Criador. E o terceiro, o Verbo como a revelação do Pai. Aí você vai me perguntar, né, pastor, mas e essa imagem no fundo? E o que isso tem a ver? Você é aluno, você sabe. É a minha vez de perguntar para vocês. E vocês lembrarem, ora, foi tratado sobre o Verbo.
O que é esse verbo? O verbo como Deus é eterno. O que está querendo se referir? De forma teológica, ele está querendo apontar para a pré-existência. Opa! Pré-existência. Então ele está falando da eternidade do verbo. Ele está dizendo que o verbo de Deus, ele é eterno, ele é pré-existente, ele é antes da existência. Então, antes dele tomar forma humana, a encarnação, ele não passou a existir. Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Então, a manifestação corpórea do verbo não diz que ele passou a existir, mas pelo contrário, é a manifestação dele em forma humana, aonde ele se encarnou e habitou no meio do povo. Mas o verbo, ele é pré-existente, ele é antes da existência. Aí você vai me perguntar, e eu já falei isso em aulas passadas, essa figura aqui, nós temos aqui no centro a figura de Jesus, do lado alguém batizando, que é João o batizador, e aos redores, está vendo aqui, lá na ponta, lá na outra, são as testemunhas. Mas lá em cima você vê o céu aberto e a pomba descendo em forma corpórea. Opa! Então, peraí. Isso também já me remete o verbo de Deus. Por que isso? Lembra, quando eu olho para o batismo de Jesus e percebo que quando ele está no João para ser batizado por João o batizador, o céu abre, o Espírito desce em forma corpórea. Isso é chamado de quê? Teofania trinitária. Teofania trinitária. Theos, Deus. Fania, aparições ou manifestações. Então, é aparição de Deus, manifestação de Deus. E nesse caso, é a manifestação do ser divino, aonde a voz remete ao Pai, a forma corpórea de pomba, o Espírito, e o Filho sendo batizado no Jordão. É a testificação aonde o Pai diz: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Testificação da paternidade. Opa, então peraí. Se a voz testifica a paternidade, e nós sabemos que um atributo que pertence a Deus, dois atributos incomunicáveis, é chamado de imutabilidade. Ou seja, Deus não muda. Se Deus não muda, ele não pode, a partir desse momento, ter se tornado pai. Ele não pode. Porque se ele passou a ser, então quer dizer que antes ele não era. Então, se antes ele não era, e agora ficou, então esse atributo não serve para ele. Mas, como Deus é imutável, o que nos faz é entender sobre a encarnação do Verbo, que Deus, ele não se tornou pai, ele sempre foi pai. Como filho, não passou a ser filho, ele sempre foi filho. O Pai é eterno, o Filho também é eterno. Logo, o Espírito também é eterno. Então, falar da pré-existência do Filho é falar da eternidade trinitária. Beleza? Foi falado isso para você na aula passada. E se falar da eternidade trinitária, nós temos como Criador. Então, se você abrir a sua Bíblia, lá em Hebreus, te dou uma referência muito boa, que eu gosto demais dessa referência. Lá em Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1, 2 e 3 é o suficiente. Mas eu leio para você o versículo 1, 2 e o 3, que diz: havendo Deus outra hora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hebreus 1, Hebreus 1, 2. Nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas,
pelo qual também fez o universo. Opa, então peraí. Se ele constituiu o herdeiro, mas ele também fez o universo, então a pré-existência do Verbo me mostra que ele, como Criador, estava lá na criação, fazendo todas as coisas. Aí você entende o que o texto bíblico diz em Gênesis, capítulo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou, o verbo bara está no singular. Deus está no plural, é Elohim. Então, tem um plural e um singular. Então, o que nós temos, se existe um plural, é que existe mais de uma pessoa. E se tem um singular, é porque ele está caracterizando essa pessoa. Se são mais de uma, ele está caracterizando aquilo que pertence ao plural. Então, ou seja, nós temos mais de uma pessoa na criação, porém possuindo a mesma característica. Qual? Criar. Mesma natureza, mesma essência, mesma ousia. Tá bom? Já falamos sobre isso. Versículo 3 de Hebreus 1. E ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É o resplendor exato da glória de Deus. Então o Filho é a cara do Pai, estava no início com o Pai, e com isso ele revela na sua encarnação quem é o Pai. Então toda a dificuldade que o ser humano tinha de compreender quem era Deus, o Filho revelou. A única pessoa que podia revelar quem é o Pai é o Filho, porque quem olha para o Filho vê o Pai, quem olha para o Pai percebe o Filho. Então, é nessa humanidade de Jesus que nós conhecemos a divindade. E através da divindade revela a sua humanidade. Tá bom? Com isso, podemos concluir, né, que o Cristo que servimos, ele é o Verbo eterno. Deus de toda a eternidade, que criou todas as coisas e revelou plenamente o Pai. Beleza? Essa foi a nossa introdução. Isso é só uma recapitulação da aula passada, que você já fez isso com o meu amigo Wallace. Na aula passada e não faltou. Quem esteve presente na aula passada e não faltou, vai perceber que essa aula está lá. Então você pode voltar ao canal de nossa igreja e assistir quantas vezes quiser, pensar quantas vezes quiser sobre isso, tá bom? Vamos para a nossa introdução da aula. Introdução. Uau! E aqui também já dou uma pista muito interessante. Se nós estamos falando sobre a obra do Filho, essa imagem tem que também fazer você pensar. Por quê? Como introdução. O que você está tendo aqui? Uma tumba, correto? Aonde você tem uma pedra. Então, você se remete aonde Jesus foi sepultado. Tá bom? Porém, nessa imagem aqui, a porta está apontada para a cruz, de propósito, para que você possa lembrar do sacrifício da obra do Filho. Então, a obra do Filho lá na cruz apontou para um sepultamento, correto? Aí você vai dizer para mim assim, só por essa imagem, tá bom? Ô pastor, então a obra dele levou à morte. Mas e cadê nossa esperança? Está aqui os lençóis dobráveis. Porque você está vendo o corpo? Você já viu alguém sair e não deixar o lugar arrumado? Ele deixou arrumados os lençóis, sujos de sangue, dizendo que ele passou por ali, mas como alguém que passou pela morte, vou sair desse ambiente. Antes de eu sair, pera aí que eu vou dobrar o lençol, vou deixar ali, tchau, tô indo embora, com os lençóis dobrados. Aleluia! Então, temos aonde foi a sua morte, temos a sua obra,
mas percebemos que ele não está aqui, mas ressuscitou. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A obra do Filho de Deus se revela em três dimensões, de acordo com o nosso autor: sua humilhação voluntária, sua obra redentora e sua exaltação. A forma humana até a ressurreição. Sua cruz nos redime, a sua exaltação. A sua cruz nos redime e sua exaltação garante nossa esperança. Por que isso? É na cruz que nós fomos reconciliados. É esse sacrifício vicário feito na cruz do Calvário que nos redimiu a Deus pelo seu sangue derramado pelas nossas vidas. E a exaltação dele, a ressurreição dele, nos dá esperança de eternidade. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo já disse isso aos Coríntios, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa esperança. Mas por ele ter ressuscitado, meu irmão, a nossa esperança não é vã. Bendito seja Deus. A salvação não vem de nossos méritos, de coisas do tipo, mas obediência perfeita do Filho. Então, a nossa salvação, ela não vem por méritos. Nada que faça me garante a salvação, mas a obra perfeita do Filho é suficiente. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Bendito seja o nome do Senhor. Palavra-chave não pode ser outra: obra. Tá bom? Estrutura da aula de hoje, nossa estrutura. Tá aí uma coroa de espinhos para você pensar, que a capa é o tema da nossa aula de hoje, sobre a obra do Filho. Então não tem como falar da obra do Filho sem falar da sua crucificação. Então vamos lá. Tá aí o nosso tema, um dos nossos tópicos e nossos três subtópicos. O primeiro subtópico, vamos falar sobre a humilhação voluntária do Filho. Então, nossa aula está estruturada nesse pensamento. A humilhação voluntária do Filho, que está ligada à submissão de Cristo, o esvaziamento da sua glória e a obediência. Obediência são sacrificial até a cruz, tá bom? Obediência sacrificial até a cruz. Então, vamos pensar sobre algumas questões. Até aqui tranquila a aula? Tranquilo, né? Deixe seus comentários aqui, suas observações, suas anotações aqui para que eu possa estar vendo e estar falando com vocês. Até aqui bem tranquila a aula. Então vamos embora. Pensando na submissão de Cristo, usamos um texto de Filipenses capítulo 2, a qual Paulo está falando para a igreja de Filipos sobre a unidade e a humildade. Unidade e humildade de Cristo Jesus. E ele está aconselhando aquela igreja, numa pegada bem pastoral, sobre olhar para Cristo e observar humildade, unidade e ter uma mente igual a dele. Ele disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele já quer te chamar a atenção para que você e eu, para a igreja de Filipe, comece a pensar na mesma forma que Cristo pensou, no ponto do esvaziamento, tá bom? Então, ele quer propor para a igreja de Filipe, para que eles possam ser humildes. Por que humilde? Porque ele, sendo Deus, não quis ser Deus, mas tomou forma humana. Então, ele, sendo Senhor e soberano, tomou forma humana. Ele se humilhou. Então, lição da humildade.
Paulo fala para que eles possam ser unidos em Cristo Jesus, porque aquilo que Cristo fez tomando sua forma de servo serviu para unir, para chegar, para abranger, para colocá-los todos de uma mesma forma. Então ele quer que a igreja tenha a mente de Cristo para que possa servir ao outro, para que a união, a unidade possa crescer e se desenvolver. Tá bom? Ele diz que haja em vós o mesmo sentimento, para que possa a mesma forma de pensar, a mesma disposição mental. Os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar em viver que não foi demonstrado por Cristo Jesus. Então, o nosso modelo, vou usar uma linguagem teológica aqui, o nosso modelo antropológico. Por que o nosso modelo antropológico? Porque quando eu falo de antropos, eu estou falando do ser humano. Então, quando nós analisamos ou estudamos o ser humano dentro do seu habitat natural, nós percebemos, ou devemos saber, que nós temos um modelo a ser seguido. Então, o nosso modelo antropológico, o nosso modelo de ser humano é Jesus Cristo. Então, Paulo quer deixar para a igreja de Filipe, lembrando que Paulo estava preso, eu já falei isso algumas vezes para vocês, está prestes a morrer, está só esperando o dia da sua morte. E enquanto aguarda a sua morte, ele está dizendo, vocês têm que ter a mente de Cristo. Eu acho isso brilhante, porque alguém que está preso esperando morrer, fala assim, cara, eu estou com a minha mente igual a de Cristo. Tranquilo. E ele quer que as outras pessoas também estejam. É alguém que está preso, dando palavra de ânimo para quem está solto. Então, ele olha para isso e fala, olha, nós temos um exemplo. E se o nosso Salvador, Jesus Cristo, que sendo Rei, Senhor, tomou forma humana, se humilhou, e é o nosso exemplo, é isso que eu vou seguir. E isso nos faz pensar que o conselho que ele está dando para a igreja, para aquela igreja, é ter um exemplo a ser seguido. Aí é óbvio que eu vou te perguntar, quais tem sido ou quem tem sido o seu exemplo? Quem tem sido o seu modelo de inspiração? Por quê, irmãos? Eu percebo, e aprendi isso através lendo Hebreus, que nós precisamos ter pessoas que são exemplos na nossa caminhada de fé. Cristo é o nosso modelo perfeito. Nós devemos olhar para ele. Não é à toa que o autor dos Hebreus diz sobre isso. Devemos olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O nosso olhar tem que estar focado nele. Ele é o nosso exemplo a ser seguido. Só que junto com ele, eu preciso de pessoas que vão me servir de modelo, que vão me servir de exemplo na caminhada da fé. Paulo estava preso em Roma, esperando a hora da sua morte. E mesmo preso, ele estava dando palavras de ânimo. E os crentes dos filipenses olham para aquele homem preso e se inspiram e falam assim, meu Deus, se ele está preso, consegue manter o pensamento focado em Cristo, imagina nós que estamos livres. O texto diz que eles começam a pregar mais, com mais ousadia, com mais evidência, com mais fidelidade, por causa do exemplo que Paulo estava passando para eles estando preso. Então eu aprendo que nós precisamos ter pessoas a qual nós podemos olhar e nos inspirar. E falar, rapaz, aquela irmã é uma irmã de oração e a forma, o jeito, a maneira que ela se entrega na oração me inspira. Aquele irmão, para mim, ele é uma referência na palavra, é um leitor, é alguém que medita, que pensa, que busca, alguém sério, de compromisso, não brinca com o evangelho. Aquela outra irmã, nossa, ela é um comportamento, o caráter daquela irmã, a postura dela como crente, como mãe, como esposa, são pessoas que servem para nos inspirar e nos ajudar na caminhada cristã. É só vocês prestarem atenção quando Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 32, que o pessoal está ali meio que desanimado, tá, por causa das lutas e da perseguição, Hebreus está falando sobre isso, e aquela igreja que está vivendo naquele momento, chega no capítulo 11, que ela vai falar sobre fé, e o texto a qual nós conhecemos, sobre que a fé é o firme fundamento, a partir do verso 3 e diante, ele vai citar
13 pessoas ali que estão no quadro de heróis da fé. E o porquê ele faz isso? Porque o autor dos Hebreus quer mostrar para nós, que de forma sintética e bem resumida, que ele começa a narrar toda a trajetória daqueles que começaram na fé, desde Abel, que foi morto pelo seu irmão. Então o que ele faz? Ele mostra de forma bem, bem resumida essa caminhada, essa jornada da fé, como se fosse uma maratona, que um passou para o outro até chegar aquele momento. E ele diz: esses não desistiram, não abandonaram, não largaram a fé, mas foram inspirados pelo Espírito, foram inspirados pela fé dos outros, foram inspirados por aqueles que vieram antes dele. Então, o que o autor dos Hebreus está falando? Olha para quem começou na caminhada antes de você e não desistiu da fé. E por ele e ela não ter desistido, a fé chegou até você. E agora cabe a você dar continuidade nessa caminhada, nessa trajetória da fé. Então, por isso é bom termos pessoas que nos sirvam de modelos. 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, ou seja, se você diz que está nele, você deve andar como ele andou, humilhando-se, servindo de exemplo, servindo-se trazendo unidade, tendo uma mente transformada, com uma consciência moldada pelo amor e pela obediência, pela entrega de Jesus na cruz. Então, da mesma forma como ele se entregou, nós também devemos nos entregar. Não só no relacionamento com ele, mas no relacionamento com o próximo. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Somos chamados a crer em Cristo, mas a pensar em agir com Ele. Você lembra do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27? Você lembra desse texto? É um texto muito bom para se pensar. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo número 24. Eu falo o texto para vocês. É o texto que ele vai falar sobre os dois alicerces, tá bom? Nos dois alicerces, Jesus no Evangelho de Mateus diz o seguinte, ele fala assim, olha, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio chuva, veio ventos, foi grande aquilo que chacoalhou contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada na rocha. Porém, tem uma outra casa que foi fundada na areia, porque todo aquele que ouve as palavras e não pratica é comparado àquele que fundou a casa na areia. Veio o vento, veio a luta, veio a dificuldade, veio a tempestade e a casa caiu. E o texto termina de forma horrível dizendo: e foi grande a sua queda. Qual é a lição que esse texto quer mostrar para nós? Dois alicerces: rocha e areia. É óbvio que a rocha é mais firme do que a areia. É óbvio isso. Mas é tão óbvio que as pessoas esquecem. Porque o texto diz: aquele que ouve e pratica, e aquele que ouve e não pratica. Então, qual é a mensagem do Evangelho de Mateus? É que se você ouve o Evangelho e põe em prática, assim como Jesus fez, você está firmado na rocha e estruturado. Você está fazendo aquilo que ele fez. Então você está dando continuidade na fé. Agora, a partir do momento que eu ouço e não coloco nada em prática, eu estou alicerçado na areia. Então vai vir a dificuldade e eu vou cair. Por que eu vou cair? Porque eu ouvi, mas eu não consegui repartir com o próximo. Opa, então aqui tem uma chave hermenêutica. Ou seja, o que eu recebo de Deus, eu não guardo para mim, mas eu compartilho com as outras pessoas. Então, o meu relacionamento com o divino revela o meu relacionamento com o humano. Se eu me relaciono com o ser humano, é um reflexo
do meu relacionamento com o divino. Por isso que é quando nós olhamos para Jesus e entendemos que a sua humanidade revela a sua divindade. É através da humanidade dele que nós conhecemos a sua divindade. Então, é a partir dessa humanidade que nós temos que nós aprofundamos o relacionamento com Cristo. Por que isso? Porque é um relacionamento com Deus e com o homem, com o ser humano. E são princípios dos 10 mandamentos. O relacionamento com Deus e com o próximo. Se não tiver essa linha na horizontal e na vertical, não tem. Eu não posso dizer que eu tenho um relacionamento com ele, mas não tenho um relacionamento com o próximo. Não posso. Primeira Epístola de João. Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com o outro. E o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Então, ou seja, se eu ando na luz como ele na luz está, eu tenho que ter comunhão com quem está do meu lado. Se eu não tenho comunhão, eu ando em trevas. Uau! Eita! Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, preferiu privar-se dos seus direitos, dos seus atributos. Ou seja, o que é isso? Quando Paulo fala aos Filipenses, dizendo sobre ele sendo Deus, não quis ser igual a Deus, não tomando, mas ele se esvaziou. Kenosis, esvaziamento. Ou seja, o que é isso? Vamos lá, vamos pensar. Ele sendo Deus, não quis ser Deus. Pastor, então ele abriu mão da sua divindade? Não. Ele abriu mão dos seus atributos divinos. Quais atributos divinos? Os atributos incomunicáveis. Quais? Onisciência, onipresença, soberania, imutabilidade. Entende? E outros, mas são atributos incomunicáveis. Atributos que só pertencem a Deus. Então, quando ele diz que ele esvaziou-se, está dizendo que ele, sendo Deus, não usou dos seus atributos, mas deixou de lado para tomar forma humana. Então aí, teve sede, teve fome, morreu, não sabia do amanhã, não sabia o que as pessoas estavam pensando, se não fosse por revelação. Por que isso? Porque isso revela a sua humanidade. Então, ele sendo Deus, ele não deixou de ser divino. Por isso que, teologicamente, nós falamos que Jesus é plenamente humano e plenamente divino. Trocando por miúdos, ele tem o DNA de Maria, que revela a sua humanidade, e tem o DNA divino do Pai, de Deus, que revela a sua divindade. Então, em Cristo Jesus, vemos duas naturezas, a sua natureza humana e a sua natureza divina. Então, quando Paulo diz que ele esvaziou, está dizendo que ele não quis usar os seus atributos na sua forma humana. Tá bom? Essa obediência dele, esse kenosis, esse esvaziamento, levou até a sua morte de cruz no Calvário. Ele desceu na condição humana, morreu como servo, em obediência totalmente ao Pai, se fazendo pecador por nós, mas sem pecado, tá bom? Se fazendo pecador, mas não tendo pecado. Então, é como se fosse uma comparação, o primeiro Adão, como Paulo fala, por causa de um homem entrou o pecado no mundo, mas também por causa de um homem entrou a salvação. Então Cristo é o segundo Adão. O primeiro Adão trouxe pecado e morte, e o segundo Adão trouxe salvação e vida. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Essa verdade ratifica cada vez mais e mais que a obediência dele ao Pai, a sua entrega, o seu sacrifício foi para me dar, foi para nos dar a oportunidade da salvação. Então a nossa salvação é resultado da obediência e dos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca, 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 nunca será mérito meu ou será mérito seu. Nunca. Nada que você faça vai ter a salvação como mérito. Fomos alcançados pela graça. E eu brinco dizendo que ela é de graça para nós,
mas ela teve um alto preço na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Oh, aleluia! Sinto graça de Deus falar aqui com vocês, sinto graça de Deus. Aleluia! Assim como Cristo, sendo Deus, resolveu se humilhar, tomar forma de servo, para se entregar, e Paulo fala que nós temos que ter a mesma mente, assim nós, que somos seres humanos, devemos nos entregar uns pelos outros. E fantástico. Precisamos nos entregar um pelo outro, assim como Cristo se entregou, para que o nome dele seja cada vez mais exaltado e glorificado. Então, morrer pela causa do Evangelho, viver a causa do Evangelho, é se entregar pelo outro. Bendito seja Deus. Sinopse número 1. A humilhação do filho revela a sua submissão, esvaziamento e obediência até a cruz. Beleza até aqui? Tranquilo? Segunda parte da estrutura da nossa aula, cada vez melhor. A obra redentora do Filho. A obra redentora do Filho. A ineficácia do sacerdote levítico, o sacrifício único e suficiente, a substituição vicária. Aí você vai me perguntar, professor, tá doido agora? Professor, pastor, o que que isso tem a ver com essa imagem de Cristo crucificado e um cordeiro morto ali do lado dele? O que que isso tem a ver? É para você pensar que Cristo como cordeiro imaculado, sem mancha, perfeito. Já que nós vamos falar sobre o sacerdócio levítico, pegando o texto de Hebreus, falamos a primeira parte de Filipenses, agora de Hebreus, a transição do cordeiro do sacerdócio levítico para o cordeiro perfeito que é Cristo Jesus. Tá bom? Então vamos lá. Todos os anos, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos pelo menos uma vez. O dia chamado Yom Kippur. O que é Yom Kippur? O dia da expiação. Yom Kippur, o dia da expiação. Era onde o elevado sangue alheio de um animal, a qual era derramado em remissão dos pecados da humanidade. Levítico capítulo 16, versículo do 11 ao 15, está lá para você conferir. Então, é o dia do Yom Kippur, a qual o sumo sacerdote entrava com o sangue, aspergia sobre o altar, e com isso ali, a humanidade, o ser humano, era perdoado dos seus pecados, uma vez ao ano. Esse sacrifício era repetido, guarda isso, anualmente, porque não era suficiente. Ele era repetido porque não era suficiente para remover pecados. Então, todo ano o sumo sacerdote ia lá, matava um cordeiro, pegava o seu sangue, derramava sobre o altar. No outro ano, pegava o cordeiro, matava, pegava o sangue, derramava sobre o altar. No outro ano, e assim, ó, sucessivamente. Então, o sumo sacerdote terreno, ele fazia isso. Então, essa representação tipológica do sangue sendo derramado ali e do sacerdote, fazendo isso todas as vezes, todo ano, em prol do povo para a remissão dos pecados. Era num santuário, lembra da imagem que eu coloquei lá atrás? O santuário, é para você pensar nisso, tá bom? Então é dentro desse rito, é dentro dessas regras que foi estabelecida por Deus no princípio para tratar com o povo. Agora, quando nós olhamos para essa imagem aqui e pensamos, vemos algumas coisas. Primeiro, Cristo é o nosso sacerdote. Oh, aleluia!
Cristo é o nosso sumo sacerdote, como diz Hebreus. Então, ou seja, como sumo sacerdote, primeiro, somente ele pode fazer a oferta. Segundo, Cristo também é a própria oferta, ou seja, ele é a oferta e é o ofertante. Ah, irmão, meu Deus do céu. Só isso aqui já valeu a aula, tá bom? Cristo é a oferta, aquele que se entrega, como ele também é o próprio ofertante, aquele que está fazendo. Ele entra não num santuário físico, mas num santuário celeste. Porque o físico é uma sombra tipológica daquilo que há de vir, para derramar não sangue de um animal, mas o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Olha a imagem aqui. Para que eu e você possamos ter acesso a um novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10. Correto? Então, a entrada única de Cristo no santuário com o seu próprio sangue nos assegura uma entrada de redenção. Aí você vai abrir a sua Bíblia comigo rapidamente em Hebreus capítulo 9, versículo 11, que diz, Hebreus 9, 11: Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados, os santifica, quanto mais, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o nosso mediador da nova aliança, da fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Aleluia! Isso aqui é lindo, isso aqui é fantástico. Assim como ele é oferta e ofertante, e o seu sangue derramado, o paralelo com Hebreus é muito lindo. Não precisa mais de sangue de bode, de carneiro, a cinza do novilho, que servia para aspergir sobre a humanidade o sangue que era para remir os pecados, e todo ano era feito. Agora, pelo sangue de Cristo derramado no cruz do Calvário sobre as nossas vidas, nós somos purificados, somos perdoados, somos libertos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Na antiga aliança, ofereciam seus sacrifícios continuamente pelo pecado. Agora, Cristo, uma única vez, aleluia, ofereceu sacrifícios pelas nossas vidas. Bendito seja Deus. Oh, aleluia, uma única vez não haja mais, quer dizer que não há mais necessidade. Não precisa de mais sacrifício. Ele foi o sacrifício perfeito. A salvação não é por causa dos méritos ou por causa dos rituais, mas ela é plena, gratuita e alcançada pela fé na obra consumada de Cristo Jesus. Cristo, ao morrer, rasgou o véu. O véu que causava separação entre o humano e o divino foi rasgado. E aqui eu quero abrir um parêntese muito lindo. Porque se você ler Mateus capítulo 27, versículo 51, você vai ver que o véu, quando Jesus foi morto, o véu mesmo, a cortina do templo, ela foi rasgada do alto a baixo. Aquela cortina, ela fazia a separação
do lugar santo e o santo dos santos. O santo dos santos é onde estava a arca da aliança. O lugar santo é onde estava o menorá, o pão da preposição e o altar do incenso. Ok? Então, causava a separação entre um e outro. Quando Cristo morre, o véu foi rasgado. Pastor, não entendi. Ok, vem Hebreus, capítulo 10, e dá luz a esse véu de uma forma tão linda, tão brilhante. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 19. Olha o que ele diz. Tendo, pois, irmãos, ousadia, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos, pois, firmemente a nossa confiança, a nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Mas olha o que diz o versículo 20. Pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, da mesma forma que o véu do Santo Santos foi rasgado, a sua carne foi rasgada na cruz, para que nós pudéssemos ter acesso a não a arca, mas a presença do Eterno. Bendito seja Deus. Então, essa substituição. Então, ou seja, quando falamos de sacrifício vicário, estamos falando de um sacrifício de substituição. Ou seja, nós devíamos morrer, devíamos matar um cordeiro, não precisamos mais. Nós deveríamos morrer por causa dos pecados. Então, olha, vamos lá. Cristo, você não vai mais matar um cordeiro, mas Cristo é o cordeiro perfeito. E ao invés de nós morrermos, ele morreu por nós. Então, por ele ter morrido, foi substituído. Ele se morreu por nós, no nosso lugar. E não precisa mais de um cordeiro, porque ele é o próprio cordeiro. É através dessa substituição que nós alcançamos a salvação. Então, quando você resolver adorar e bendizer o nome do Senhor, você lembra sempre de uma coisa: eu estava prestes a morrer, mas teve alguém que morreu em meu lugar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo e pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então, ou seja, ele morreu por nosso pecado para nos conduzir a Deus. Novo e vivo caminho. Beleza? Sinopse número 2. A obra redentora de Cristo é única, suficiente e vicária, garantindo nossa salvação. Subtópico, parte para nós pensarmos. A exaltação gloriosa do Filho, recebido à destra do Pai, um nome acima de todo nome, soberania universal e retorno, parousia. Então vamos lá. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência. Já falei isso para você em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Então, ele foi exaltado, ele foi elevado e recebeu o nome acima de todo nome. O Filho que desceu é o mesmo que subiu. Aquele que se esvaziou, tomando forma humana, é agora aquele que foi exaltado, honrado e glorificado. Aquele que abriu mão do seu trono está agora, voltou para o seu trono, está à direita de Deus. Então, recebido à destra, à direita de Deus, ele está sentado ali, num alto e sublime trono, como diz o profeta Isaías. Então, aquilo que a Deus, tomando forma humana, saiu, ele voltou. Ele foi exaltado, ele foi honrado, ele é glorificado por causa da sua obediência. Então, daí aprendemos que a obediência de Cristo nos redimiu e nos deu a oportunidade de estarmos em Deus. A nossa obediência
é uma resposta ao reconhecimento que nós temos e fazemos daquilo que foi oferecido para nós. Então vamos lá. O que é mais difícil para nós? Obediência. Por quê? Irmão, se nós entendermos que a Bíblia diz que para Deus tudo é possível, tudo é possível. Só que esse possível, muitas vezes, está condicionado à nossa obediência. Então, o que é difícil para nós é entendermos que precisamos obedecer. Isso foi o que o Samuel falou para Saul. Quando Saul estava apressadinho para fazer as coisas de qualquer maneira, fazer sacrifícios, Samuel falou para ele, cara, Deus que se alegra mais em quê? No sacrifício ou na obediência? Deus tem prazer mais na obediência. Porque não adianta eu só fazer ritos, regras. Não adianta eu só fazer regras, não adianta eu só fazer regras se eu não estiver disposto a obedecer. Entende? Então, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, Cristo não apenas voltou para o céu, mas ele se assentou no seu trono, da onde ele saiu. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. E, ou seja, como ele é o nosso exemplo, então assim como ele obedeceu até a morte de cruz, nós também devemos obedecer até a morte. Que isso? Até a morte. Costumo dizer, vocês já me ouviram falar, que se conta muito uma história romantizada do Evangelho. Quando você lê Atos 1:8, entende que o texto fala: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e ser mesmo minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Testemunha no grego ali é mártir, martírio. Então o que o texto está dizendo para a gente? Fiquem em Jerusalém para que vocês sejam cheios do meu espírito. Porque vocês vão morrer em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ou seja, vocês vão ser cheios para morrer por uma causa. Só que só pode morrer por uma causa quem vive a causa. Percebe? Então eu só posso dizer que morro pelo Evangelho se eu entender o que é viver o Evangelho. E viver o Evangelho precede a ideia de obediência. Tá bom? Se eu não obedeço, eu não consigo viver. Então, da mesma forma que Cristo obedeceu, fica para nós o exemplo para obedecermos também. Ele recebe esse nome, a autoridade. Lembra? Ele foi julgado, foi condenado pelas autoridades religiosas e políticas governamentais aqui na terra. Aí vem Deus e fala: tudo bem, os homens te condenaram, os homens te crucificaram, os homens não aceitaram sua autoridade, mas eu te dou um nome que é acima de todo nome, aonde todo joelho se dobrará no céu, na terra e nos sepulcros. Todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Irmãos, pelo amor de Deus. Isso aqui é para nós pensarmos o que é autoridade no nome de Jesus. Quando você diz para um enfermo, seja curado no nome de Jesus. Pega uma pessoa possessa, repreende o espírito imundo no nome de Jesus. Tem poder, autoridade no nome de Jesus. Aleluia. O nome carrega o sentido do caráter e da autoridade. Quando nós lemos no Antigo Testamento e vemos que os profetas estão em algumas situações e vê que veio a palavra do Senhor a eles, é uma referência à presença do Senhor que veio a eles, à autoridade, o poder veio até eles e ali falou com eles. Então, quando nós temos ou pensamos no nome de Jesus que foi dado ou recebeu essa autoridade, as Escrituras estão afirmando que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara com o poder ou com o nome de Jesus. Nada, nada, nada se compara com o nome de Jesus. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao nome de Jesus. Se você pegar aí, ó, 1 Pedro capítulo 3,
Lá o versículo número 22 diz: ao qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Uau! Anjos, potestades e poderes. Qualquer ser celestial está abaixo do nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. O nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas é uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor delegou à igreja o uso do seu nome para curar, libertar, pregar, vencer as forças do mal. No meu nome curarão enfermos. No meu nome pegarão em serpentes. No meu nome, se beber alguma coisa mortífera, nada acontecerá. No meu nome, vocês vão batizar, ensinar e fazer discípulos. No nome de Jesus. Tem um hino que nós cantamos que no nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há poder. Essa soberania do Senhor reflete também no seu nome. As Escrituras sempre vão revelar que todas as criaturas se curvarão diante do Senhor. Todas se curvarão. Essa confissão pode ser voluntária, quando reconhecemos, ou involuntária, ou compulsória, quando não reconhecemos aqui, mas uma hora veremos. Ah, irmão, e quando ele vier, todo o joelho se dobrará. Então, se você não quer reconhecer ele agora, enquanto você tem liberdade, ok. Mas quando ele vier, a parousia, quando vier o Filho do Homem, novamente, quando ele vier, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que este é o Cristo. Bendito seja Deus. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que o esperam. Essa vinda será em glória, poder e juízo. Sua glória será reconhecida por todos para a salvação ou para a condenação. Ele voltará triunfante para buscar sua igreja e reinar eternamente. Abra comigo aí sua Bíblia, deixa eu ler mais um texto com vocês, antes de nós chegarmos à conclusão aqui da nossa aula. Hebreus capítulo 10, volta aí para Hebreus. Capítulo 10, versículo 36, 37 e 38. Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se ele retroceder, se ele recuar, nele não se compraz a minha alma. Vamos lá. Depois de havendo feito a vontade de Deus, vamos alcançar a promessa. Qual é a promessa depois de ter feito a vontade de Deus? Ter o encontro com Cristo. Porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Ou seja, Jesus está voltando. Ele é a nossa promessa. Guarda uma coisa, de todas as promessas que Deus fez a você, ela se resume todas em uma única promessa. Qual? A vida eterna. Então, a nossa fidelidade aqui na terra nos conduzirá a essa vida eterna. E aguardamos a hora da parousia, da volta do Filho de Deus, quando ele vai voltar e com ele estaremos eternamente. Mas nesse meio termo, está aqui o conselho no versículo 38. Todavia, o justo viverá pela fé. Se ele recuar, eu não tenho prazer nisso. Ou seja, eu continuo com meus olhos fixos, sem trepidar em Cristo, aguardando a promessa que ele vai voltar. Eu não posso olhar para trás. Eu não posso recuar. O esvaziamento de Cristo, a obediência perfeita dele, a entrega dele na cruz,
é um reflexo para nós entendermos que não podemos olhar para trás. E aí eu já falei para você que é aluno aqui e vou repetir. A cruz, pensa aqui, eu não tenho muito espaço para abrir aqui para você entender. Mas pensa que aqui atrás de mim tem uma cruz e eu estou aqui com os braços estendidos sobre ela. A cruz me permite olhar para frente, para baixo, para cima, para a direita e para a esquerda, correto? Mas a cruz não me permite, ó, olhar para trás. Porque para olhar para trás eu tenho que fazer isso, ó. E só olha para trás quem não tem uma cruz sobre as suas costas. Aí você entende o que Jesus diz. Quer me seguir? Toma a sua cruz e siga-me. Quem está desistindo na fé é porque largou a sua cruz no meio da caminhada. Enquanto você estiver com a cruz sobre os seus ombros, você vai sempre de se lembrar que nunca vai olhar para trás. Você olha para um lado e para o outro, mas nunca para trás. Para cima e para baixo, mas nunca para trás. Sempre para frente, mas nunca para trás. Nunca para trás. Então, o maior exemplo que ele nos deu de esvaziamento e de obediência é de não olhar para trás. Então, da mesma forma que Cristo não olhou para trás, você não vai, eu não vou, nós não iremos olhar para trás. Beleza? Sinopse número 3. A exaltação gloriosa de Cristo manifesta a sua soberania universal e assegura o triunfo final da igreja. Tá bom? Obrigado pela participação dos irmãos aqui no chat. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, poderosamente. Obrigado. Deus abençoe. Espero que tenham gostado da aula. Tentei sempre fazer o melhor para vocês, para que possamos entender. Mas chegamos à nossa conclusão. Conclusão da nossa aula. Cristo exaltado. Uau, e aqui, essa imagem, né? Hoje é o dia das imagens, né? Para pensarmos, né? Cristo, uma figura de Cristo sendo exaltado, de um rei, né? E aqui embaixo as pessoas olhando e contemplando Cristo sendo exaltado. Bendito seja o nome do Senhor. Então, peço que seja uma manhã boa de crescimento na graça e no conhecimento. Então vamos lá, conclusão da nossa aula. A obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa. Gloriosa. Se humilhação, dá uma humilhação à exaltação. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu no sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivemos como servos daquele que nos serviu como sua vida e nos salvou com o seu sangue. E aí concluímos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que a aula tenha sido bem proveitosa, espero que foi uma manhã de crescimento, espero que tenha sido uma manhã abençoadíssima para a sua vida, manhã de carnaval, mas uma palavra para nós pensarmos e refletirmos. Tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Quero fazer algumas questões finais. Primeira, se você gostou da aula, continue compartilhando, deixe seu like, deixe seus comentários, divulgue com o máximo de pessoas possível. Se a aula foi proveitosa para você, ó, nos ajuda aí, tá bom? Compartilhe o máximo possível, deixe seus comentários, sempre é bom para nós. Obrigado sempre pela confiança, que Deus te abençoe poderosamente. Não teremos o culto da manhã, mas teremos à noite o culto normal, tá? 18h30, só temos agora a EBD, e à noite, 18h30, nós estaremos aqui adorando e celebrando o Senhor, tá bom? E a programação continua normal para a nossa semana. Estamos aqui na Assembleia de Deus Itaoca, ou AD Itaoca, estamos aqui na IEVAD, tá bom? 1701, Bom Sucesso. Então você é nosso convidado para estar aqui conosco, cultuando e bendizendo o nome do Senhor, tá bom? Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo. Vamos orar e agradecer ao nome do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo que foi ministrado. Obrigado pela vida dos teus filhos. Muito obrigado. Que essa palavra possa ecoar em nossos corações. Que essa palavra possa ferver dentro de nós. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pela tua obra. Obrigado, obrigado, obrigado.
Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar na sua presença e de alcançar a salvação. Nos ajude, dia após dia, a caminharmos firmemente com o Senhor. Segure nossas mãos, não nos deixe olhar para trás. A cruz não deixa. E nos ajude dia após dia. Continue abençoando a vida dos meus irmãos, nos dando um domingo abençoado em tua presença. Te damos graça por tudo. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.